Muito bem, estamos aqui de volta para o curso de História e Geografia Bíblica da ETAD, da Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus. Para você, a escola vai até você através dessas aulas agora no YouTube. E se você quer se matricular, você pode se matricular no curso da ETAD, nos procure. Contate-nos e nós matriculamos você para que você também possa fazer as provas, obter a graduação, o seu curso básico em teologia. Nós estamos falando na história e geografia bíblica, falando não só da história, também da geografia, sobre os impérios. Nós já falamos do primeiro império mundial, o Egito, né? Aqui, olha, você vai ver o Egito, 7.000 anos de história da civilização, o Egito das pirâmides, das esfinges, não é? Então nós temos uma riqueza aqui no Egito sobre essa grandeza, esse primeiro grande império, né, que se dominou e conquistou outros povos, que foi o Império Egípcio. Bom, agora na segunda lição, nós vamos falar do Império Assírio. Só para você memorizar, houve mais impérios, claro, mas nós temos 6 impérios mundiais que afetam e aparecem na Bíblia. Primeiro, o Império Egípcio, não é? Foi o primeiro. Segundo, o Império Assírio. Terceiro, o Império Babilônico, não é? Que acabou levando cativo o Reino do Sul. Jerusalém foi destruída nas tropas de Nabucodonosor. E o Reino do Norte, que foi no ano 722 a.C., foi o Império Assírio. Então, o Egito, Israel foi escravo no Egito, depois o Reino do Norte foi levado cativo pelos assírios e o Reino do Sul pela Babilônia. Então, os 3 impérios aqui mundiais, não é? O Império Egípcio, que aparece muito no livro de Gênesis, o Império Assírio, o Império Babilônico, e depois nós vamos ter mais 3. O Império Medo-Persa, que conquistou a Babilônia, o Império Grego, com Alexandre o Grande, e depois o Império Romano, tá bem? Então nós temos esses 6 impérios que contam-nos a história da Bíblia. Aqui nós falamos das jornadas de Abraão, mas nesse mapa aqui, nós vamos ter, esse segundo mapa aqui, olha, a expansão do Império Assírio. Enquanto que o Egito está aqui dominando essa região, daqui por diante, na terra de Canaã, e toda essa região aqui, surge a Síria, o Império Assírio. Então, o Egito domina ali e a Síria domina essa região, né? Enquanto o Egito está aqui no nordeste da África, essa região considerada Oriente Médio e Ásia é dominada pelo Império Assírio. Então, aqui nós vamos ter a ideia do Império Assírio. O Império Assírio vai compreender hoje o que nós chamamos das regiões de Irã, Iraque, toda aquela região. Vamos falar um pouquinho do Império Assírio. Foi um grande império, também dominou o mundo. Em toda a antiguidade, jamais houve um povo, uma nação ou tribo tão cruel e implacável como os assírios. A Síria não administrava a misericórdia, mas ela espalhava o terror e a tirania. Cair em suas mãos significava uma morte lenta e dolorosa. Os filhos de Assur, da onde vieram a Síria, eram exímios torturadores. Através da história sagrada, observa-se que o Império Assírio sempre tratou Israel de forma desumana e impiedosa. Foi por isso que Jonas, no século 8 a.C., recusou-se ir à Síria, né, a capital Assur, Nínive, para proclamar esse juízo de Deus. Jonas, na verdade, queria
que a Síria fosse destruída e ficou triste quando Deus não destruiu devido ao arrependimento deles. Podemos ler isso no livro do profeta Jonas. Mas não foi apenas Israel que sofreu com os assírios. Os egípcios, os etíopes, eles também foram desolados pelos assírios. Tiveram ambas as nações um exílio. O profeta Isaías fala disso, do exílio deles, cumprindo a palavra de Isaías, capítulo 20, verso 4. Os assírios não ficaram também impunes. O seu poderio e a sua indestrutibilidade foram de tudo subvertidos pela palavra do Senhor. Vamos falar então dos assírios, esse império assírio, as relações também entre a Síria e Israel. E vamos falar dos assírios hoje. Eu quero chamar a atenção do aluno para que não confunda Assíria com Síria. Esse é um erro muito comum. A Síria, a capital dela é Nínive. A Síria, a capital é Damasco. Inclusive no mapa, aqui você pode ver a diferença. Aqui está a Síria, com a sua capital aqui em Nínive. A Síria fica perto do rio Tigre e é atualmente o país do Irã. Enquanto que a Síria está aqui, ó, ao norte de Israel, cuja capital é Damasco da Síria. Então, há uma diferença entre a Síria e Síria. Nunca confunda, e é comum, às vezes, a gente ver estudantes e até pastores e pregadores confundir a Síria com Síria. Vamos falar dos assírios, não é? Texto 1, os assírios. Vamos falar da sua origem e essa geografia da Síria que eu já mostrei. Os assírios orgulhavam-se ser descendente de Assur, filho de Sem e netos de Noé. Sentindo-se atraído pelas planícies de Sinear, o patriarca estabelecera na orla oriental do Tigre, onde fundaram uma cidade que preservaria o seu nome. Assur era uma alcunha tão assinalada entre os assírios, até sua principal divindade era assim designada. Segundo a história, os primeiros habitantes da região eram nômades semitas, começaram a fixar-se em Assur a partir do 4º milênio antes de Cristo. Há inúmeros vestígios comprovados da existência do Estado assírio, cerca do 19º século antes de Cristo, que mantinha estreitas relações comerciais com o Império Hitita. Durante muito tempo, os assírios tiveram uma vida relativamente pacífica, mas no 13º século antes de Cristo começaram a fazer incursões visando a expansão do seu território. O território assírio, falando da sua geografia, a princípio era um território inexpressível. Perdia-se entre alguns países circundantes, mas com o passar dos séculos, porém foi se estendendo, abarcando as nações vizinhas, até transformar-se num grande e poderoso império. Foi os assírios que cercaram Jerusalém no tempo de Ezequias, Senaqueribe, famoso, não é? Por dizer que Deus não podia livrá-los. E Deus livrou, mandando um anjo para matar 185 mil soldados assírios. A Síria fica localizada, a Síria, ao norte da Mesopotâmia, entre os rios Tigres e Eufrates. A Síria chegou a ocupar o auge de seu poder numa área que ia do norte da atual Bagdá, que é a capital do Iraque, não é? Até as intermediações dos lagos Van e Urmínia. Na linha leste-oeste ia dos montes Zagros até o vale do rio Abul, tendo uma vista privilegiada, uma posição geográfica. A Síria era também alvo
de constantes invasões nômadas. Durante muitos séculos, a Síria se manteve inexpressiva no cenário do crescente fértil. Em 2350, contudo, começou a surgir Sargão, que deu início às profundas reformas políticas, econômicas e sociais, e a Síria foi se tornando, pouco a pouco, um império, tendo a sua capital na cidade de Nínive. No século XII a.C., os assírios começaram a demonstrar claramente suas intenções hegemônicas. Babilônia já estava também tendo seu poder no século anterior, e sobre a influência do rei Tiglat-Pileser, nós podemos ler desse rei em 2 Reis 15, verso 29, desencadearam várias campanhas militares que visavam a formação de um império irresistível. Os assírios, contudo, não possuíam guarnições suficientes para manter suas conquistas. Enquanto eles marchavam em direção ao ocidente e aos vassalos orientais se rebelavam. Devido aos seus insucessos, a Síria sofria constantemente perdas territoriais. 200 anos mais tarde, a Síria fez novas tentativas de dominar o mundo. Salmaneser, que é mencionado em 2 Reis, capítulo 17, verso 3, foi um dos primeiros soberanos assírios a ser mencionado nas crônicas hebraicas e derrotou a batalha de Karkar, na Síria, e fez uma coligação militar, formando os sírios, fenícios e israelitas. Passado 12 anos, ele inventaria a enfrentar a aliança mosaica, e a semelhança de vence os rumores do Oriente, entrando e fazendo retornar a Síria, frustrando-lhe as conquistas. Vamos para os exercícios, assinale com X a alternativa correta. Conforme registra Gênesis 10:11, Assur, neto de Noé e filho de Sem, deu origem ao povo, aqui, assírio, letra D, assírio. A nação assíria estava localizada entre os rios Eufrates e Tigres, na região denominada, que hoje é essa região, o Iraque, né? Iraque, pode pôr letra D, o Iraque. De reformas políticas, econômicas e sociais empreendidas por Sargão possibilitaram a Síria transformar-se em um império, tendo a sua capital, letra A, Nínive, a capital da Síria. O primeiro soberano assírio a ser mencionado nas crônicas hebraicas, como se vê em 2 Reis 17, versículo de número 3, 2 Reis 17, 3, é Salmaneser II, Salmaneser, letra C. Vamos para o texto 2, o novo império assírio. Assur-dan II, que viveu de 930, ou que dominou de 932 a.C. a 910, ele é considerado o fundador do novo Império Assírio, que iria então de 932 a.C. a 612 a.C., um período de mais ou menos 310 anos. No século VIII a.C., a Assíria começou a se estabelecer de fato no Ocidente. Assur-nassipar II, que foi do ano 883 a 859 a.C., foi o mais violento e desumano dos reis da Síria. Ele impunha sua autoridade com uma insutiada e crueldade. Foi o primeiro soberano assírio a empregar carros de guerra e unidades de cavalaria com a disciplinícia infantaria. Tiglat-Pileser III estendeu as fronteiras do seu império até Israel, cujo rei Manaém, para angariar bons ofícios, entregou a Pu,
rei da Síria, como era chamado, 1000 talentos de prata. Segundo Reis 15, verso 19. Da posse do tributo, os assírios deixou temporariamente a fronteira dos filhos de Jacó. Mas mais tarde o Império Assírio ajudou Acaz, rei de Judá, a livrar-se das investidas do reino de Israel. Oportunista, o comandante assírio tomou 10 cidades israelitas e trasladou sua população para a Síria. Como se não bastasse, desalojou as tribos de Rubem, Gade e Manassés das possessões que recebera de Josué, seu servo. Na página 41 do vosso livro, você tem um pequeno mapa onde você pode ver a Síria aí, Nínive, Assur, o rio Eufrates, o Tigre, não é? Você pode notar Babilônia e você pode olhar Elão, que é o Irã, né? E Babilônia, onde está Iraque e Irã. Aí tem a península da Arábia, a terra Damasco, que é a capital da Síria, não da Assíria, a capital da Síria é Nínive, dá uma olhada entre Damasco e Nínive a distância. Jerusalém e depois o Egito. A Síria, ela teve o seu apogeu do ano 705 ao ano 626, período esse que abrange os reinados de Senaqueribe, Esar-Adon e Assurbanipal. Segundo Reis 19:35 ao verso 37, Isaías 37, verso 36 e 38, fala de Senaqueribe. A efêmera posteridade ou prosperidade, também devido às advertências de Jonas no século anterior, o poderoso império mesopotâmico não tardou a avançar aos seus antigos pecados. E na terra de Judá, o profeta Naum também profetizou sobre o julgamento da Assíria. Em 616, Nabopolassar, que era governador da Babilônia, ele declara a independência dos territórios, e isso veio o rei Medo-Xiaxeres, em 612 a.C., e o destrói totalmente Nínive, para onde Jonas havia sido enviado. Nínive, a capital do Império Assírio. Nínive era tão grande que no tempo de Jonas era necessário 3 dias para percorrê-la, a cidade. Assim era chamada, a cidade era assim chamada em homenagem à deusa Nina, daí Nínive. O livro de Gênesis registra os fundamentos de Nínive foram lançados por Nimrod, que foi bisneto de Noé. Gênesis capítulo 10, verso 8 a 11. Foi também nessa terra que eles tentaram construir a grande torre para chegar ao céu, Torre de Babel. No século VIII a.C., Senaqueribe pôs-se a reconstruir a grande metrópolis, transformando ela em maravilhas do mundo antigo. Dispunha ele de avançados centros administrativos, espaçosos parques, luxuosas mansões, suntuosos templos e magníficos palácios. Nínive chegou a ter uma muralha de 112 quilômetros de comprimento, transformando numa inexpugnável fortaleza. Sua população era de quase 200 mil habitantes, e segundo a arqueologia, o sítio onde se encontrava Nínive vem sendo ocupado de forma sucessiva entre os períodos pré-históricos. Vamos para os exercícios, marque C para certo e para errado. Foi no século VIII a.C. que a Síria começou a estabelecer-se de fato no Ocidente, certo? O apogeu do Império Assírio ocorreu entre 705 e 626, compreendendo o reinado de Senaqueribe, Esar-Hadon e Assurbanipal, certo?
Tiglat-Pileser III estendeu as fronteiras do Império Assírio até Israel, certo? Com todos os reinos terrenos, filhos de Assur, seriam também abatidos, conforme vaticara o profeta Naum, certo? Segundo Gênesis 10, verso 8 a 11, foi Onri, bisneto de Noé, que lançou o fundamento de Nínive. Errado, foi Nimrod, não Onri, Nimrod. Então, 2,9 está errada, põe aí de errado. Vamos para o texto 3, as relações entre a Síria e Israel. Visando atingir a sua hegemonia absoluta no Oriente Médio, ou no Médio Oriente, a Síria desencadeou várias vizinhos ou crise com os vizinhos ocidentais. Sírios, fenícios, hebreus, esses povos separavam Assur de seu terrível e ambicioso rival, o Egito. Enquanto Nínive não se impunha no Ocidente, o rei Davi solidificava seus domínios, que seriam alargados e engrandecidos por Salomão. Os israelitas estavam protegidos do imperialismo assírio, que por vezes vizinhos centronais, cujo território formava uma área defensável de grande valor. Com a queda da Síria e da Fenícia, os reinos de Israel e Judá tornaram-se assim mais vulneráveis. Em 723 a.C., a Síria destrói Israel e deporta as 10 tribos que o compunha o reino do norte, depois de uma tribulada existência de 2 séculos. Assim, o cronista sagrado narra a destruição do reino do norte. Está escrito: no ano 12º de Acás, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel em Samaria 9 anos. Fez o que era mal perante o Senhor, contudo não como os reis de Israel que foram antes dele. Contra ele subiu Salmaneser, rei da Síria. Oséias ficou sendo servo dele e lhe pagou tributo. Porém, o rei da Síria achou Oséias em conspiração, porque enviara mensagem a Só, rei do Egito, e não pagava tributo ao rei da Síria, como dantes fazia de ano em ano. Por isso, o rei da Síria o encerrou em grilhões, num cárcere, porque o rei da Síria passou por toda a terra, subiu a Samaria e a sitiou por 3 anos. No ano 9º de Oséias, o rei da Síria tomou a Samaria e transportou a Israel para a Síria, e fez habitar em Alá, junto a Abor e ao rio Gozã, na cidade dos Medos. Segundo Reis, capítulo 17, verso 1 a 6. Em relação aos povos conquistados, a Síria mantinha uma política implacável. Deportava para as outras terras, subjugando o povo de forma espiritual, moral e étnico. No tempo do piedoso rei Ezequias, os exércitos assírios, comandados por Senaqueribe, tentaram conquistar Judá. Foram, porém, exterminados por um anjo de Deus, diz em 2 Crônicas 32, 21 e 22. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. E quando se levantaram o restante pela manhã, eram todos esses cadáveres. Reuniu-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e se foi, e voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, seu deus, Adrameleque e Serezer, seus filhos, o feriram a espada e fugiram para a terra de Ararat. A Seradom, seu filho, reinou em seu lugar. Vamos para os exercícios. Relaciona a coluna A de acordo com a B. Tendo em vista a economia do Oriente Médio, a Síria deflagrou várias crises com vizinhos que a separavam do Egito, seu ambicioso rival. Esses povos eram, letra B, sírios, fenícios e hebreus. 3 povos separavam a Síria do Egito.
tentaram, de acordo com o 2º Reis 17, 1-6, a Síria aniquilou o Reino do Norte, que era composto por a Síria, letra C, das 10 tribos de Israel, das 10 tribos de Israel, 2:11, letra C. Tentaram conquistar Judá, comandado por Senaqueribe, nos tempos do rei Ezequias, letra A, os exércitos assírios. Segundo Isaías 37, 36-38, depois que o anjo de Deus feriu os assírios, Senaqueribe foi ferido à espada por seus filhos. Letra D, Adramaleque e Sarasser. Os próprios filhos mataram o rei da Assíria, Senaqueribe. Muito bem, já vimos a Síria nos tempos bíblicos, vamos falar da Síria hoje. Diferentemente dos babilônios, que foram totalmente destruídos, os assírios conseguiram sobreviver. Quando seu império foi subjugado em 612 pela coligação liderada por Nabucodonosor, os assírios passaram a viver em peregrinações e desterro. Os assírios conservaram suas tradições e até hoje ainda falam o aramaico e o mesmo idioma que era falado por Jesus. Para os assírios, o Senhor Deus tem uma linda e singular promessa. Naquele dia, Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra, porque o Senhor dos exércitos abençoará. Bendito seja o Egito, meu povo, e a Síria, obra das minhas mãos. Portanto, a Síria sobreviveu, Israel, minha herança. A partir desse texto, não é difícil concluir o renascimento da nacionalidade assíria. Embora dispersos, eles têm um pedaço da terra na velha e amável Mesopotâmia, a semelhança de Israel, e um dia voltarão para a sua herança. Muito bem, vamos para os exercícios. Marque se para certo e para errado. Tal ocorrera com os babilônios, os assírios foram destruídos de vez. Está errado, os assírios existem até hoje. Errado. Isaías 19, verso de número 24 e 25, registra a singular promessa de Deus ao povo assírio, certo? Segundo o vaticínio de Isaías, estamos por assistir unicamente ao renascimento da nação de Israel, certo? Mas aqui colocou certo, mas na verdade essa palavra unicamente não é a única nação de Israel que ressurge, mas também os assírios. Vamos para a revisão da lição. Assinale com X a alternativa correta. A Síria manteve-se inexpressiva durante século no cenário do crescente fértil em 2350 a.C. Contudo, foi transformado em império após profundas reformas produzidas por... Quem foi que promoveu essas reformas foi Assurbanipal. Vamos ver se foi quem promoveu as reformas assíria, não é? Aqui o texto nos diz que foi... Não, Assurbanipal foi depois de coisa. Não é esse. Isso é mais tarde. Quem promoveu essas reformas foi Sargão. Então, a resposta correta dessa daqui é Sargão. Vamos continuar, então. Sargão, letra D, a 2:17. O novo Império Assírio alcançou seu apogeu entre o ano 705 e 622, voltando, porém, a cair em pecado, negligenciou as advertências proferidas pelo profeta, letra B, Jonas. Jonas foi o primeiro profeta a Nínive. Naum foi o último, não é? Em uma única ocasião, o anjo do Senhor atingiu o arraial de Senaqueribe, aniquilando
Letra A, 185 mil soldados assírios. Letra A diz 185 mil assírios. Segundo o texto de Isaías 19, verso 24 e 25, Deus promete bênçãos à nação assíria, a quem chamou nessa passagem de a letra B, obra das minhas mãos. Obra das minhas mãos. Com isso, nós concluímos a lição 2 da matéria de História e Geografia Bíblica, duas coisas, História e Geografia. Agora nós vamos para o texto, o teste dessa lição, teste de número 1. Teste 1, lição 1 e 2. Se você assistiu a lição 1, assistiu a lição 2, você está apto para fazer o teste. Vamos então ao teste. O link será colocado no WhatsApp do aluno e aí você pode... Então presta atenção no teste, depois você vai lá fazer o teste. Eu vou fazer uma pequena revisão e depois você faz o teste. Vamos lá, primeira pergunta. Segundo a ciência que estuda o Antigo Egito, a egiptologia, o povo egípcio, é resultante da fusão dos, aqui a letra D, grupos africanos e asiáticos. Letra D, grupos africanos e asiáticos. Vamos para a segunda pergunta. Antes de formarem dois grandes reinos, o Alto Egito e o Baixo, os primeiros egípcios se organizaram em pequenos estados chamados de nomos. Nomos eram os pequenos estados. E houve 42 locais, não é? Assim, 42 nomos. Depois de travarem longas guerras, o Alto e Baixo Egito se unificaram. Época em que os egípcios, todas estão corretas aqui, todas. Começou a fazer a escrita com um calendário de 365 dias, transformaram-se o mais florescente império da antiguidade, destacaram como grandes construtores formidáveis. Todas estão corretas. Conforme a lição estudada, por ocasião da decadência do reinado dos faraós, o Egito é invadido, aqui letra C, por diversas tribos asiáticas e africanas, ou africanas e asiáticas. Letra C, a número 4. Vamos para a quinta pergunta. Como são conhecidos os invasores que dominaram o Egito por 200 anos aproximadamente? Letra de número A, Iquisos. Iquisos. Acredita-se até que foi quando José, com os Iquisos, se tornou governador de toda a terra do Egito. Vamos para a sexta pergunta. Durante o novo Império Egípcio, depois da expulsão dos Iquisos, aqui nós temos cananeus, eles foram obrigados a pagar tributo, foi assinado um acordo de paz, certo? Os israelitas começaram a se escravizar. Todas estão corretas. A número 6, todas estão corretas. Número 7, constantes ataques dos reinos helenísticos levaram o Império Egípcio a entregar-se à proteção romana, construindo então, letra C, o Império Egípcio Romano. Isso foi na época de Cleopatra VII e Júlio César. O Império Egípcio Romano, letra C. Oitavo, o Egito é atualmente formado de um triângulo quase perfeito por causa das pirâmides construídas pelos faraós. Errado. O Egito tem um formato quadrático, conforme vimos. A oitava está errada. Nona, o Nilo é o segundo rio mais extenso do mundo, com 6.705 quilômetros de comprimento, e sem ele o Egito não existiria. Certo. A 9 está certo. Décima, mesmo sendo relativamente grande, o Egito não dispõe de muitos recursos naturais. Certo novamente. Ainda nos dias de hoje, as construções egípcias continuam a despertar admiração, em especial as pirâmides. Certo. Além de se destacarem nos cálculos matemáticos e nos conhecimentos astronômicos, os egípcios foram também grandes farmacêuticos. Certo. Dominaram a técnica de embalsamento, né? Certo.
13º, o relacionamento entre o povo egípcio e o povo hebreu é considerado desde a era do egípcio, a começar por Samuel. Errado. Esse relacionamento começou com Abraão. Letra 13, letra B, errado. 14ª, ou 14ª, quando José chegou ao Egito no século 20 a.C., segundo os historiadores, os equisos dominavam o país. Certo. José possivelmente foi rei durante a dominação dos equísios. 15ª, os assírios são descendentes de Assur, filho de Sem, neto de Noé. Certo, letra A de certo. E 16ª, para terminar, a Síria localiza-se ao norte da Mesopotâmia, entre os rios Tigres e Eufrates. Certo. Com isso, nós concluímos a lição 1 e 2 e o teste número 1 da lição de História e Geografia Bíblica. Que Deus te abençoe. Voltamos a semana que vem para mais uma aula de História e Geografia Bíblica. Quem esteve aqui ministrando a você, pastor Eugênio Piacentini. Oremos. Pai, graças te damos por mais essa aula do curso da Idade. Abre nossa mente, coração e entendimento para compreender a profundeza das Sagradas Escrituras. Amém. Deus te abençoe ricamente em Cristo Jesus. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini, subscreva, clique no playlist, ali você vai encontrar todas as pastas. PR Eugênio Piacentini, o seu canal da Bíblia. Deus te abençoe a você, aluno, e a você que assistiu esse vídeo sem ser aluno, mas que tem sede de aprender. E se quiser estudar realmente, entre em contato conosco, estaremos fazendo a sua matrícula e você podendo assistir às aulas. Deus abençoe ricamente em Cristo Jesus, curso de História e Geografia Bíblica da ETAD.